Carnaval 92. Uma explosão de cores e ritmos da maior festa do mundo. Guarde para sempre os melhores momentos das escolas de samba. Já na Manchete Vídeo. Boa noite. Foi instalada em Brasília a CPI que vai apurar as denúncias do empresário Pedro Collor de Mello contra Paulo César Farias. O relator é um senador desconhecido, Amir Lando, do PMDB de Rondônia. A CPI promete ir fundo nas investigações, mesmo que elas cheguem ao presidente da República. E no Rio começa o grande debate sobre o futuro da terra. Na verdade, uma discussão sobre o presente de pobres e ricos. Os Estados Unidos estão sendo vistos como o vilão da história ecológica moderna. E o Rio Centro já ganhou áreas de Assembleia da ONU. Noite e dia começam as conversas ecológicas com o jornalista Randall Marques, especialista em questões ambientais, e com o maior artista brasileiro dedicado à natureza, o escultor Franz Krasberg. Foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as denúncias do irmão do presidente Fernando Collor, Pedro Collor de Mello, contra o empresário Paulo César Farias. A CPI começa a trabalhar dividida entre parlamentares do governo e da oposição e nomeia um desconhecido ex-suplente de senador, Amir Lando, do PMDB de Rondônia, para o cargo de relator, o mais importante da comissão. A CPI já marcou a data para ouvir Pedro Collor e admite apurar também denúncias contra o presidente da República, como mostra o repórter Maurício Miller. Minutos antes de ser instalada, a CPI que investiga as denúncias contra o empresário PC Farias ainda não tinha um relator. Com a recusa do senador Pedro Simon, o cargo terminou ficando com o senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia. Senador, numa análise preliminar que já foi publicada por jornais, revistas, declarações de imposto de renda, por exemplo, houve algum indício de irregularidade do empresário Paulo César? Nesta hora, não é hora de antecipar juízos. Mas você ouviu algum disso? Eu não posso ver nada. Quem vai dizer no final é o resultado dessa comissão. A CPI foi instalada no final da tarde, com muita gente na sala e com as primeiras provas contra PC Farias. O senador Eduardo Suplicy entregou os documentos apresentados por Pedro Collor de Mello à Polícia Federal, mostrando que o empresário tem mesmo negócios no exterior. Nós conversamos por 5 horas e meia na última sexta-feira com o senhor Pedro Collor de Mello. E ele nos encaminhou alguns documentos que nós avaliamos como importantes para encaminharmos desde hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito para que esta comece a se preparar no exame destes documentos que mostram o esquema de empresas instaladas no exterior para a transferência de recursos, ora para as ilhas que são paraísos fiscais, ora para outros centros financeiros. E também comprovações da relação entre o senhor Paulo César Farias e o senhor André Júlio Gomes Mena, que é uma das principais pessoas que atuam no exterior com as operações ou os recursos do grupo Paulo César Farias. A composição da CPI ficou equilibrada. São 11 deputados e senadores governistas e 11 da oposição. O PDS, que tradicionalmente apoia o governo, surpreendeu na última hora. Terminou cedendo a vaga do partido ao senador José Paulo Bisol, um oposicionista do PSB do Rio Grande do Sul. Agora à noite, os parlamentares da oposição se reuniram para discutir a linha de trabalho da CPI. E eles garantiram que se o nome do presidente Collor for envolvido nas acusações, a CPI vai investigar. Se houver um fato determinante, sério, que eventualmente envolva o ministro de Estado ou envolva até o presidente da República ou o vice-presidente da República, nesse caso, poderá se caracterizar, se é que existe, o crime de responsabilidade. E aí haverá uma representação para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é que receberá ou não essa denúncia. Recebida a denúncia é que vem para o Senado julgar, presidindo a sessão especial, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele não poderá ser chamado para a CPI, mas como os próprios ministros e o próprio vice-presidente da República estão sujeitos a serem incriminados, se é que existem fatos, não é, que possam os incriminar.
e nessa hipótese, então, não serão isentos, mas responderão no foro adequado. A primeira reunião de trabalho da CPI vai ser amanhã, quando serão definidos os nomes das pessoas que vão ser ouvidas. Já está certo que o primeiro depoimento é do irmão do presidente Collor. O empresário Pedro Collor de Mello virá ao Congresso para depor na próxima quinta-feira. E o presidente Fernando Collor despachou nesta segunda-feira no gabinete montado no Rio Centro, na zona oeste do Rio, para onde foi transferida a sede do governo até o final da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. E o governo acertou hoje um empréstimo de 300 milhões de dólares com um banco japonês para projetos de preservação do meio ambiente. E além de voltar a ser a capital da República por 2 semanas, o Rio também já pode se considerar a capital do mundo. Foi aberto o Fórum Global, o maior evento paralelo da Eco 92. 36 tendas foram montadas na área de 100 mil metros quadrados do Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Lá vão estar reunidos 3.500 representantes de todo o mundo das organizações não governamentais, as ONGs. Durante 15 dias vão ser discutidas formas de tentar melhorar o nível de vida no planeta Terra. E os integrantes do grupo ecológico Greenpeace chegaram ao Rio no navio Rainbow Warrior para participar da Eco 92. E no primeiro dia do Rio de Janeiro como capital da República durante a conferência, o presidente Collor despachou no gabinete presidencial montado no Rio Centro, na zona oeste. Ele se encontrou com os ministros das Minas e Energia, Pratini de Moraes, das Relações Exteriores, Celso Laffer, e da Economia, Marcílio Marques Moreira. E o ministro da Economia assinou com o Exim Bank do Japão um acordo no valor de 300 milhões de dólares. O dinheiro vai ser usado para financiar as exportações do país e em projetos ambientais, como a despoluição da Baía de Guanabara, no Rio, dos rios Tietê, em São Paulo, e Guaíba, no Rio Grande do Sul, e também obras de saneamento básico. E nos Estados Unidos, o presidente George Bush anuncia uma ajuda anual de 150 milhões de dólares para os países em desenvolvimento protegerem as florestas. E no próximo bloco nós conversamos com um especialista em questões ambientais que esteve hoje no Rio Centro, Randall Marques. Um instante só, nós voltamos. Noite e dia, oferecimento. Banco Sudameris, 80 anos de solidez e segurança. Os melhores para a sua cama estão na promoção Colchões Sonolar Loja São José. 2 vezes sem juros ou 20% de desconto em pagamento à vista. Colchões Sonolar Loja São José. Os melhores para a sua cama, com 20% de desconto. Colchões Sonolar Loja São José. Afonso Pena 2149, com estacionamento também em Ponte Nova. Uma joalheria que está em todos os shoppings da cidade, Vale Ouro. Nosso primeiro shopping, nosso primeiro amor. A gente está no Quinta Avenida já faz um tempão. E no Central, nossa loja continua um brinco. No Del Rey, outra loja preciosa. No Minas Shopping, estamos brilhando. E no Shopping Cidade, a mais nova pérola da Imperial. Seja qual for o seu shopping, na compra de um par de alianças você ganha 20% de desconto e um coração de presente. As revistas da Block oferecem a melhor qualidade pelo menor preço. Confira com seu jornaleiro. Manchete. Amiga. Desfile. Pais e filhos. Ele e ela. Mulher de hoje. Geográfica. Demais. Revistas Block. Dá gosto de ler. Golden Cross, um grande plano de saúde. Ninguém pode negar. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Ayrton Senna Especial. Reserve já sua fita na Manchete Vídeo. Hair Club, a mais avançada tecnologia em tratamentos capilares. Queda de cabelo, caspa, seborreia, micose, oleosidade, má circulação do couro cabeludo e cirurgia plástica da calvície.
Hair Club. Seu cabelo, sua personalidade. A emoção do esporte nas Olimpíadas de Barcelona. Em julho, na tela da Manchete. Oferecimento Petrobras, nossa tecnologia. Bradesco Visa, o cartão olímpico. Ford Royale, mais que um carro. Rice Cooker Valita, faz arroz soltinho, bem brasileiro, você liga e esquece. Brahma Chopp, a cerveja número 1. Se a terra gira, você não pode ficar parado. De segunda a sábado, o Jornal da Manchete dá uma volta ao mundo e traz para você as principais notícias do dia. Os fatos decisivos que transformam a cada instante a história da humanidade. Jornal da Manchete. Apresentação, Mona Dó e Ronaldo Rosa. Segunda a sábado, 8h30 da noite. Primeiro dia de trabalhos, de debates, de encontros no Rio Centro para a Rio 92, embora tenha havido uma falta de organização bastante nítida e já há dias uma grande confusão, desde o credenciamento dos profissionais até o trânsito no Rio de Janeiro, alguma coisa já andou no Rio Centro. Nós vamos conversar com o jornalista Randal Marques, especializado em meio ambiente e que está fazendo parte da conferência da Rio 92. O que se andou hoje, Randal Marques? Aproximadamente uns 40, 50 quilômetros ali dentro do Rio Centro, no mínimo. É realmente um despropósito daquilo ali, com todas as delegações que estão chegando, dando já um clima de Nações Unidas. É um espetáculo assim que os telespectadores devem ter visto, mas sarongues convivendo ao lado de turbantes, com aqueles taris indianos e os dialetos os mais variados e as cozinhas para todos os gostos, né? Dando assim um espetáculo de Nações Unidas, de Nova York. Mas a realidade ainda é brasileira, ou seja, está se discutindo muito pouco os problemas de países como o Brasil. Agora, você acha que, apesar de tudo, os debates já estão encaminhados, ou pelo menos vai haver algum resultado concreto, nem que seja o aguçamento da consciência ecológica, é isso? Eu acredito que mais. Eu acho que vai se aguçar, talvez, a consciência crítica do primeiro mundo. Porque o primeiro mundo sempre se preocupou muito, altruisticamente, com os problemas de nós outros, terceiro mundo, né? E então é muito bonito para as nações das sociedades aí mais afluentes ficarem se preocupando com os problemas de meio ambiente, de ecologia, de países como o nosso, à distância. Quando chega a oportunidade deles fazerem alguma coisa de concreto para convalidar os seus anseios, as suas expectativas, as suas promessas, nada se faz. Ou seja, esse é o momento da onça beber água, como diz o Matuto nosso. E para uma imagem bem ecológica, né? Sim, sim. De fauna e flora naturais. Exato. Ou seja, eles não vão ter mais argumentação para sustentar a sua suposta consciência ambiental se não entrarem num processo de barganha e de negociação rumo a essa tão propalada e tão pouco compreendida nova ordem internacional. Eu acho que se os ricos, nesta mesa de negociações armada aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, não envidarem os seus melhores esforços no sentido de satisfazer as expectativas que populações como as nossas depositam nesse altruísmo, nessa benemerência de primeiro mundo, realmente vai ser como uma luva, não digo de pelica, mas de couro de jacaré, atirada à face da hipocrisia do primeiro mundo. No momento em que eles tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa pelo tal desenvolvimento sustentável, pela tal qualidade do meio ambiente e pela tal qualidade de vida planetária, nada fizeram, nada avançaram, enrolaram e tiveram as posturas mais disparatadas, como a do presidente dos Estados Unidos, que para vir aqui ao Rio de Janeiro decretou o malogro do encontro, do ponto de vista diplomático. Embora muitas coisas vão sendo avançadas aí nos grupos colaterais de discussão, e repito, mesmo que haja um fracasso retumbante, esse fracasso
ele vai doer muito na consciência do primeiro mundo, porque ele representa uma falência. Agora, por que você menciona o fracasso diplomático com a vinda do presidente George Bush? É por causa da questão da biodiversidade, com a qual os Estados Unidos não concordam? Sim, esse é o último, né, dos pontos que Washington está forçando os demais países do mundo a abrirem mão. Hoje houve manifestações contrárias, até do ministro Goldenberg, que, de certa forma, mostrou que aquilo que não é bom para os Estados Unidos não é necessariamente também ruim para o Brasil. Ou seja, desde os tempos antigos do autoritarismo, a gente tinha aquele velho ditado mineiro, segundo o qual tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Agora as coisas mudaram. Aquilo que é bom para os Estados Unidos não é necessariamente bom para o Brasil. Essa convenção da biodiversidade, ela é muito importante para o Brasil. Isso porque 90% dos medicamentos de origem tropical comercializados no mundo desenvolvido hoje tem a sua origem, o seu começo em florestas como as nossas. Na flora e... Exatamente, na flora silvestre brasileira. E esses medicamentos, eles estão faturando hoje no primeiro mundo 200 bilhões de dólares ano, segundo cálculos da Academia de Ciências dos Estados Unidos. Nós não recebemos sequer um centavo por todo esse montante que circula. E quais são os principais laboratórios farmacêuticos que se aproveitam disso daí? Os norte-americanos. Por esse motivo, o presidente Bush, na defesa dos interesses do Império Americano, boicotou a Convenção sobre a Biodiversidade, assim como anteriormente já havia boicotado a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Então, o que se depreende disso daí? O primeiro mundo não quer abrir mão dos seus padrões? O primeiro mundo são os Estados Unidos só ou tem a concorrência de Japão e Europa? Tem a Europa um pouco menos, mas a França agora, nessa questão da biodiversidade, voltou ao lado dos Estados Unidos. Também porque tem uma indústria farmacêutica desenvolvida. E o que a gente vê é que o G7, o grupo dos 7 mais desenvolvidos, eles têm uma bela retórica ambientalista, mas na prática nada condiz com essa retórica. Quer dizer que há então o risco dessa conferência virar de novo um embate norte-sul? Eu creio que o embate já está aí, ou seja, andando pelo Rio Centro a gente vê o cenário das Nações Unidas armado e verificamos todas as contradições entre norte e sul. Os pobres estão de um lado sendo massacrados sob a bota dominadora do primeiro mundo. Embora a conversa na mesa de negociações seja muito mais amena, mais trivial, não se fala muito sobre essas questões assim que envolvem o sangue, o suor, a expectativa de grandes populações como a nossa. Mas é isso o que está rolando realmente. Eu espero apenas que desse entrechoque que está surgindo aqui no Rio de Janeiro, nasça uma aceleração nas mudanças estruturais que a ONU requer. É impossível que a ONU continue a ser esse mecanismo dominado pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. É necessário que ela seja alterada e antes de 95, quando vai haver em São Francisco a comemoração dos seus 50 anos, e eu acredito que se o Rio de Janeiro se mostrar o palco decisivo para uma reestruturação da ONU que contemple as populações de países em desenvolvimento como o nosso, já terá valido a pena todo o esforço. Muito obrigado, Randall Marques, pela sua presença e seus esclarecimentos de realmente uma pessoa que esteve lá e está entendendo desse assunto que está em discussão agora no Rio Centro e que vai render a semana toda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Noite e Dia. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com um artista do meio ambiente, da natureza, da ecologia, Franz Krasper, cujas esculturas estão sendo mostradas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nós voltamos depois do intervalo. Já, já. O Sudameris tem a automação de amanhã com o atendimento de ontem. Agências online, cash dispenser, telebank, terminal de clientes. O Sudameris tem tudo o que você precisa. Comparado aos outros, o Sudameris, na média, tem mais caixas e funcionários por cliente. São agências praticamente sem filas. Esse é o meu banco. Abra já sua conta no Sudameris. Banco Sudameris Brasil. Sudameris. A leitura de livros infantis deve ser estimulada desde cedo por pais e professores.
Através do hábito de ler, é que se desenvolve a capacidade de vivenciar a história contada pelo autor. No momento em que a criança passa a sentir todas as emoções do que está lendo, a leitura torna-se um lazer. Um agradável passeio por um maravilhoso mundo encantado de fantasia, aventura e saber. Domingo em Rio, um disco que traz o melhor de Plácido Domingo, aplaudindo de pé sua passagem pelo Brasil. Domingo em Rio, nas lojas. Lançamento Polygram em CD, LP e cassete. Onde fica o rio com o maior volume de água do mundo? Que cidade tornada patrimônio da humanidade foi palco da Inconfidência Mineira? E o hotel que conta com teleférico direto para a praia? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas para mais de 30 mil participantes estrangeiros da Rio 92, que visitarão a Feira de Destinos Ecológicos do Brasil, único evento turístico da Conferência da ONU. Informações: Brasil Destination. Telefone 259-2121. Apoio oficial Embratur. Quem quer sossego, quer um TV Mitsubishi, garantido até a Copa de 94. Para quem gosta de moda, para quem vive de moda, para quem está na moda. Coleções Desfile, com o melhor estilo para o inverno. A revista de quem entende de moda. Nesse período da Rio 92, também chamada de Eco 92 e chamada pelos estrangeiros de Earth Summit, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro apresenta uma das exposições mais importantes do ponto de vista ecológico e artístico do Brasil. Trata-se de Imagens do Fogo, de Franz Krasberg. A exposição se divide em duas partes. Numa parte chama-se A Morte. A parte que se chama A Morte consiste de fotografias que Krasberg realizou de queimadas, de morte da mata. E a segunda parte, A Vida, trata das esculturas e mostra as esculturas de Franz Krasberg a partir da madeira que é queimada e por ele reciclada em formas vitais. Nós vamos conversar com Franz Krasberg, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, sobre o significado da exposição Imagens do Fogo. Eu queria chamar a atenção que Franz Krasberg, há muito tempo, muito antes que ecologia se transformasse em moda, já pensava nisso e mora, inclusive, no topo de uma árvore, no alto de uma árvore. Não é isso, Franz Krasberg? É. Agora, o significado dessa exposição, como é que ela é disposta, quantas peças tem e qual é o significado dela e o impacto que ela vai ter nesse período? Bem, a exposição, na realidade, foi pensada quando participei no Fórum Global em Moscou. Fórum Global de Parlamentares e Espirituais Artísticos de Moscou. Lá que começou. E, aliás, vou participar aqui também. E lá que comecei, e lá que foi lançado o Eco 92 aqui no Rio. Foi um manifesto de 2.000 delegados do mundo inteiro, de todos os parlamentares do mundo inteiro, como vai ter aqui. Eu acho que um dos mais importantes que tem aqui é o Fórum Global Parlamentares Espirituais e Artísticos que estão aqui organizados. A sua exposição pretende denunciar ou dizer que existe uma luz no fim do túnel, existe uma possibilidade de salvar a mata brasileira? Bem, a minha exposição é uma denúncia, é um grito, isso que estou fazendo há muitos anos. Já em 52, eu já gritava em Paraná contra esses fogos, destruição, as queimadas. As queimadas.
Isso foi a minha revolta há anos e anos. Só em 75, quando eu realizei no Georges Pompidou em Paris a grande exposição, eu diálogo com o público. Eu vi que não só que eu devo trabalhar com a natureza, mas com o meu trabalho eu devo defender essa natureza. E começou lá. E de lá, sem dúvida, eu realizei a grande escultura, uma das maiores esculturas que eu já realizei foi na Olimpíada de Seul. A primeira vez que eu dei nome numa escultura foi em Seul. Qual era o nome? A imagem da minha revolta. E qual era? Uma mata queimada, numa praça linda lá e tá, até hoje está lá. Está lá uma mata queimada numa praça de Seul. Isso. Agora, essa exposição Imagens do Fogo, aqui no Museu de Arte Moderna, tem uma parte que se chama Vida. Essa parte consiste de quê? Vida, não acredito que... Eu acho que a parte de vida não tem vida nessa exposição. Eu acho que tem mais a destruição, digamos, a morte. Isso que eu quero mostrar. Na realidade, eu gostaria de mostrar, pegar a mata, como ela é queimada, e mostrar para o público, porque a grande maioria não sabe o que é fogo, a destruição. E a destruição é inútil, porque a grande parte da destruição é inútil. E só de especulação de terras. Eu acho que é isso que quero mostrar, as formas que eu acho nas queimadas. Às vezes eu pego antes de queimada, sabendo que amanhã vai ser queimada. Na realidade, eu quero mostrar a minha revolta, quero gritar cada vez mais com o meu trabalho. Há quanto tempo você mora em contato direto com a natureza e as árvores? Bem, aqui no Brasil, mais 40 anos. Mais 40 anos que estou trabalhando com a natureza. O primeiro prêmio da Bienal em 57 foi também Samambaias. E foi a natureza. Né? E na Bienal de Veneza foi também Trabalhos de Minas, que ganhei o prêmio da cidade de Veneza. Mas depois de 75, eu quero participar, quero mostrar, quero gritar, mostrar esses crimes que estão fazendo. O que o artista Franz Krasper espera que possa ser alcançado na Rio 92? Não é grande coisa, mas sempre positivo. Eu acho que aqui no Brasil, sem dúvida, vai ser bastante positivo. Eu acho que a consciência vai crescer muito. E está crescendo no mundo inteiro. Porque a gente não deve esquecer que, como artista, a arte não pode só participar e trabalhar só para o mercado. A arte sempre foi de participação. Participou com a primeira Revolução Industrial, segunda, e nós estamos na terceira Revolução Industrial. Se chama informática. E do outro lado, nós temos problemas com o planeta. O artista não pode ficar só trabalhando para galerias ou mercado. Eu acho que a grande maioria está preso no mercado. Não tem saída. Eu acho que esse movimento que está acontecendo, o artista vai pegar consciência que deve participar. E já tem muito no mundo que participa nesse sentido. Muito obrigado, Franz Krasper, pela sua presença e pelo exemplo que você está dando a muitos artistas jovens que estão começando pelo caminho da ecologia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Noite e Dia. Daqui a pouco nós vamos para as notícias internacionais, as notícias da noite e também as manchetes dos jornais de amanhã, depois do intervalo comercial. Nós voltamos já já. Noite e Dia, oferecimento. Banco Sudameris, 80 anos de solidez e segurança. Tem coisas que gente da cidade não conhece e outras que quem é do interior nunca esquece.
De 7 a 14 de junho, no Parque da Gamileira, o produto mineiro vai ser a grande atração da 34ª Exposição Estadual Agropecuária. Venha ver. O produtor mineiro mostra que o que ele faz bem feito. Existem momentos que são decisivos, mas é necessário partir para enfrentá-los. Às vezes, o caminho é seguir por um lado, outras vezes por outro. Em alguns pontos, recuar. Em outros, acelerar. Até parar e ver o resultado. Autoescola Santo Antônio. O melhor caminho para a sua aprovação. Golden Cross, um grande plano de saúde. Ninguém pode negar. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Ayrton Senna Especial, um vídeo que desvenda o homem e o piloto na vida e nas pistas, mostrando com detalhes a preparação física e psicológica de um tricampeão, hobbies, lazer, boa forma e a família de um mito da Fórmula 1. Reserve já sua fita na Manchete Vídeo. Nos países mais avançados, as clínicas de revitalização celular vêm obtendo resultados surpreendentes na luta contra o envelhecimento. A Exil trouxe para o Brasil a terapia com embriões. Na Exil você repõe sua energia perdida. Exil 2630655. Rede Manchete. Mais um ano, a primeira do tênis internacional. A partir de junho, Ivan Lendl, Steffi Graf, André Agassi, Mônica Seles, Stefan Edberg, Gabriela Sabatini, Boris Becker. Os grandes nomes do ranking em torneios ao vivo. Pelos 4 cantos do planeta, cobertura exclusiva do circuito mundial. Tênis Internacional. Exclusivo na Manchete. Caem as vendas no comércio em São Paulo. Nos primeiros 5 meses deste ano, as vendas foram 15% menores do que no mesmo período do ano passado. E as passagens de ônibus interestaduais e internacionais estão 21,72% mais caras a partir dessa segunda-feira. Esses foram alguns dos destaques dessa segunda-feira, 1º de junho. Vamos ver agora o resumo dos principais fatos do dia. 2 policiais federais são mortos e um fica ferido durante tiroteio com traficantes na zona norte do Rio. Os policiais eram do Espírito Santo e participavam do esquema de segurança da Eco 92. Eles entraram por engano numa favela e foram recebidos a tiros pelos traficantes. As polícias federal, civil e militar invadiram a favela e prenderam 9 suspeitos. E o secretário de Polícia Federal, Romeu Tuma, garante que o caso vai ser resolvido. Os interventores do PFL tentam anular a convenção do partido em São Paulo. O objetivo é anular a indicação do deputado Arnaldo Faria de Sá para ser o candidato do partido na sucessão municipal em São Paulo. O diretório do PFL na cidade não aceita a candidatura do empresário Silvio Santos, que é apoiada pelo Diretório Nacional. A menina Sheila volta à escola onde tinha sido proibida de frequentar as aulas. A direção da escola Ursa Maior tinha proibido a menina de entrar na escola porque ela é portadora do vírus da AIDS. Mas os pais da menina conseguiram na justiça o direito de Sheila continuar a estudar na mesma escola. Estudantes entram em choque com a polícia em Seul, na Coreia do Sul. Mais de 20 mil estudantes enfrentaram a polícia com pedaços de pau. Os policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio. O protesto, o maior
feito este ano foi contra a decisão do ex-líder da oposição de ser o candidato do atual governo nas próximas eleições. O líder da OLP faz uma operação de emergência no cérebro. Yasser Arafat estava fazendo uma visita à Jordânia quando precisou ser operado às pressas por causa de um coágulo no cérebro. Os médicos acham que o coágulo é consequência dos ferimentos que o líder palestino sofreu durante o acidente com o avião dele em abril. Mais um chefe de Estado já está no país para a Eco 92. O presidente de Portugal, Mário Soares, chegou nesta segunda-feira no Rio. Agora à noite ele participou da comemoração dos 129 anos da instituição beneficente Caixa de Socorros Dom Pedro V, fundada por portugueses no centro da cidade. Mário Soares chegou 1 hora atrasado. Ele inaugurou a placa comemorativa e falou das expectativas para a Eco 92. Eu acho que desta grande reunião magna internacional vai com certeza resultar uma grande consciencialização do mundo inteiro acerca dos problemas da defesa do ambiente e da pobreza. Depois, o presidente de Portugal fez parte da mesa de honra da Caixa de Socorros Dom Pedro V, onde também estavam presentes o diretor da TAP, Sérgio Lopes, representantes do consulado e embaixada portugueses e o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrégésilo de Ataíde. Em 1823, Dom Pedro V inaugurou a fundação da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros. O objetivo inicial era atender aos imigrantes carentes portugueses em uma época que muitas endemias tomavam conta do país. Hoje, 129 anos depois, a instituição atende não só todas as pessoas carentes, mas também a idosos, além de fornecer moradia aos meninos de rua. Dom Pedro V era, na verdade, o imperador do Brasil, Dom Pedro I. É que mesmo depois de proclamar a independência, ele continuou sendo rei de Portugal, onde era chamado de Dom Pedro V. E no Brasil, por ser o primeiro imperador da história do país, só poderia mesmo ser conhecido como Dom Pedro I. O sequestro do menino Pedro Tiago de Orleans e Bragança completa 1 semana nesta terça-feira. 9 pessoas já foram presas. Os sequestradores deixaram de fazer contato com a família até que a polícia se afaste do caso. Segundo a polícia, as investigações estão sendo concentradas na Baixada Fluminense e até em outros estados. Até agora, 14 pessoas foram detidas e 9 continuam presas, acusadas de terem participado do sequestro do menino Pedro Tiago de Orleans e Bragança. Mas a polícia ainda não conseguiu chegar até o cativeiro do menino. Agora à noite, apesar da aparente tranquilidade, a tensão é muito grande dentro do Palácio Grão-Pará, residência da família real. Os pais do menino só estariam conseguindo dormir à base de calmantes. A última informação é que a família ainda aguarda um telefonema dos sequestradores, que já não fazem contato há alguns dias. Hoje, uma amiga da família fez um dramático apelo para que a polícia ficasse definitivamente afastada do caso. Uma exigência dos sequestradores para continuar as negociações. Cláudio Starek para o Noite e Dia. Prefeitos do mundo todo e representantes das associações internacionais de cidades estão reunidos até amanhã no Rio para discutir o urbanismo e o meio ambiente. Agora à noite, o prefeito do Rio, Marcelo Alencar, ofereceu um coquetel aos participantes no Palácio da Cidade e falou sobre o encontro. Eu acredito que esse é um encontro que vai deixar uma marca para a nossa cidade. A cidade está realmente reagindo ao momento insólito que ela viveu e agora respira tranquila para ter esperanças em relação ao futuro. Como está a preparação final para a Eco 92? Hoje, na nossa reunião, nos debates que presenciamos, nós verificamos que todos estão falando a mesma linguagem. Isso é muito importante. Não houve manifestações contraditórias. Todos estão caminhando com boa vontade, atemorizados, evidente, com o que pode vir em relação ao futuro, mas todos dentro de uma diretriz única que é realmente novas construções. Houve uma frase hoje do governador do estado dizendo que o que as ideologias não conseguiram fazer, a ecologia vai fazer. O massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, completou 3 anos nesta segunda-feira. Ninguém sabe o número real de mortos que a violenta repressão policial provocou, mas a chacina continua gerando repercussões. Milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong para protestar contra o massacre ordenado pelo governo linha dura chinês. Os manifestantes querem também que os estudantes presos em Tiananmen sejam libertados. A passeata foi organizada por líderes dos direitos civis que pedem a redemocratização da China.
A capital americana, Washington, teve o fim de semana mais violento dos últimos 4 anos. 7 pessoas foram assassinadas em 48 horas. O número de assassinatos chocou a opinião pública dos Estados Unidos. O recorde de mortos foi em 88, quando 8 pessoas foram assassinadas. Os números não chegam a assustar se comparados aos da Baixada Fluminense, mas mostram que a tensão social continua forte na América. E vamos ver agora as manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira, 2 de junho. O Estado de São Paulo, procurador denuncia Pedro Collor. Jornal do Brasil, Brasil descumpre metas e reabre conversa com FMI. Gazeta Mercantil, queda dos juros surpreende o mercado. Folha de São Paulo, CPI define hoje quem vai depor no caso PC. Correio Brasiliense, CPI ouvirá Pedro Collor quinta-feira. O Globo, oposição tem maioria na CPI sobre PC. Estado de Minas, PC denuncia a inveja e vai à justiça. 0 Hora. Pratini garante gás para o Rio Grande do Sul vindo da Argentina. E o Noite Dia volta amanhã. Uma boa noite para você.